Olá, estudantes do quinto ano, bem-vindos a mais uma aula de arte. O tema da nossa aula hoje é modelagem. Eu vou dar um tempinho para você se organizar com esses materiais que eu vou falar aqui. Folhas de papel, lápis de escrever, lápis de cor e canetinha, barbante, se tiver, logicamente, ou se não, qualquer tipo de fio, 2 objetos quaisquer, né, objetos cotidianos, aí só cuidado para não ser objeto que quebre, nem que corte para você não se machucar. Massinha de modelar, ou massinha de EVA, ou argila, ou massa de biscuit, ou papel machê, ou tecidos, meias, etc. Então, qualquer coisa que dê para a gente modelar, porque hoje vai ter uma atividade para a gente modelar e manipular algum desses objetos. Então, vou dar um tempo aqui para você se organizar aí. Vamos lá. Bem, a gente vai ter bastante coisa prática, mas antes a gente vai começar com algumas ideias aqui mais teóricas. Tá? Primeiro, a definição de modelar. O que é modelar? É dar forma a, segundo um modelo, por exemplo, modelou contornos humanos no barro. E o que vem a ser modelagem? É o ato de modelar. Modelação. Desenho e pintura, representação da forma tridimensional, criando-se zonas de luz, sombra para se obter efeito de relevo. Na escultura, é a operação pela qual o escultor executa diretamente sua obra em substâncias maleáveis como o barro ou a cera, capazes de ser moldadas pelas mãos do artista. Também na escultura, é o processo de obter um molde de estátua que será posteriormente fundido, ou seja, moldagem. Então, a modelagem tem a ver com tudo isso aqui que a gente já conhece, às vezes, de práticas, né, que a gente tem feito na escola ou outras coisas assim. Vou, antes de passar para a modelagem em si, relembrar aqui essa atividade que nós fizemos na aula anterior, porque a nossa primeira proposta vai ter um pouco a ver com ela. Lembra que na aula anterior nós pedimos que você fizesse um trabalho, um desenho em uma malha. Essa malha poderia ter 8 por 8, ou seja, 8 quadrinhos por 8 quadrinhos, ou 16 por 16. Naquela ocasião a gente falou da pixel art. Olhem, por exemplo, aqui essa caneca. Na primeira imagem, 8 por 8, ela tem menos detalhes. À medida que a gente insere mais quadrinhos, que seria a mesma lógica do pixel, né? Quanto mais pixels, melhor a resolução, ou seja, mais possibilidade de detalhes e cor. Isso aqui foi só para relembrar, tá, gente? Porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a voxel art. O que é voxel art? Ela parte do mesmo princípio da pixel art, porém ela é tridimensional, já que a gente está falando aqui de modelagem, tem um pouco a ver com isso, né? Então, uma definição do que é a voxel art. A diferença principal entre a pixel art e a voxel art é que a primeira é bidimensional,
O pixel originalmente tem a forma de um quadrado, mas na voxel art assume a forma de um cubo. O voxel art é uma forma de arte digital que utiliza pixels em 3D para criar ilustrações, animações e jogos, como o Minecraft, por exemplo. Inclusive, na aula anterior, eu trouxe também esse exemplo do zumbi do Minecraft, lembram? Então, na primeira imagem, nós temos ali o rosto do zumbi, e ele é todo feito, vamos pensar assim, em pixels, mas ele é bidimensional. Quando no jogo a gente vê o personagem de modo tridimensional, conforme está na segunda imagem, ele de corpo todo. Então, o Minecraft não é somente a pixel art, né? Mas ele é também a voxel art, porque ele pensa a tridimensionalidade do espaço. A gente vai ver um vídeo agora que mostra um aplicativo em que é possível criar imagens de voxel art, também para jogos, para ilustrações, né? Para animação também. O nome desse aplicativo é Magica Voxels. E aqui a gente vai ver no tutorial um exemplo, né, conforme a referência que está ali. Vamos assistir.
Então aqui também a gente tem ali no quadro outros aplicativos em que é possível criar a voxel art, né? Por exemplo, o Cubicle Voxel Art é um editor pago, mas tem o Voxel Shop e também o Mega Voxels Play. Todos esses são exemplos de aplicativos ou softwares em que é possível você criar esses ambientes de voxel art, certo? Bem, vamos para uma atividade agora. A gente vai começar trabalhando aqui com o desenho, tá? Então eu pedi lá no início que você selecionasse 2 objetos quaisquer na sua casa, tá? Você vai pensar um pouquinho sobre qual é a função desses objetos, para que a gente usa eles no dia a dia, como é a forma desse objeto. Depois de observar as formas, você vai fazer alguns contornos, alguns esboços desse objeto. Tente olhar eles em outros ângulos, tá? Aqui eu escolhi uma caneca pequena e uma colherinha também pequena. Então, coloque ele em outros ângulos para que você consiga apreender essa forma. Eu vou dar um tempinho, então, para você tentar fazer esboços desses 2 objetos. Então, tentar pegar qual que é a forma dele, é mais geométrica, é mais orgânica, como que ela se estrutura. Vamos lá, então.
Lembrando que quando a gente faz o esboço de alguma coisa, é mais para, como eu disse, apreender essa forma. Então a ideia não é que seja um desenho acabado, realista, tá? Ele é mais um desenho para você tentar entender como essa forma se estrutura. Até cabe a ideia aqui, então, da modelagem. Você, quando está desenhando, você acaba tentando acompanhar os contornos e a forma com os olhos, tá? Por falar em forma, aqui mais algumas definições importantes. O que é a forma? É a configuração ou estruturação das partes de alguma coisa. O formato, o contorno. Outras palavras relacionadas com a forma, por exemplo, deformar. Mudar ou desfazer-se a forma ou aspecto original de. Descaracterizar-se, desfigurar-se. Disforme, que foge a um padrão. Desproporcionado, irregular, deformado, sem forma. Feio, grotesco, deforme. Transformar, fazer tomar ou tomar nova feição ou caráter, alterar-se, modificar-se. Então vejam quantas palavras têm a ver aqui com a ideia de forma ou são derivadas da forma. A gente também já pode fazer aqui algumas relações até estéticas, né? Quando a gente pensa no deformar ou no disforme, como que isso é trabalhado na arte ou como a gente vê isso no dia a dia, certo? Bem, a gente vai, ainda dentro dessa ideia do contorno e da forma, fazer mais 2 exercícios aqui, tá? Eles são rapidinhos, então a gente vai ver um vídeo que mostra essa instrução e depois você, com o barbante ou com a fita, aquele material que você também conseguiu lá no início da aula, você pode tentar reproduzir. Nessa primeira versão, você vai tentar fazer o contorno do seu corpo. Não se preocupe também que seja uma forma específica, tá? Vamos ver o vídeo e você vai entender melhor. A gente vai fazer esse exercício no chão. Então, primeiramente, você pode sentar no chão e começar a fazer o contorno do seu corpo. Bom, depois de fazer o primeiro contorno, você levanta, vê o resultado. Se você puder, você pode fotografar a primeira forma que você obteve aqui. É interessante pensar também na base de apoio que você está usando. Por exemplo, que parte do meu corpo está apoiada no chão nesse momento? Eu posso mudar essa base de apoio, né? Eu posso fazer outras formas a partir disso. Por exemplo, eu posso deixar minha perna deslocada. Aqui eu estou apoiado sobre a bacia, sobre essa perna e sobre o meu braço. E eu vou tentando fazer o contorno. Se tiver alguém para te auxiliar, melhor ainda. Quando você fizer outros contornos, o ideal é ir fotografando. Pense também na forma que você obteve e na relação do seu corpo com essa forma. Tá? Eu vou dar um tempinho então para você fazer essa atividade. Então agora é com você, pode se organizar aí no espaço que você tiver e tentar fazer esse exercício. Vamos lá.
Então, agora a gente vai fazer uma segunda versão desse mesmo exercício. Primeiramente você fez o contorno do seu corpo como você pôde aí. Agora é o contrário. Você vai jogar o barbante de uma forma qualquer e tentar enquadrar o seu corpo, né, encaixar o seu corpo nessa forma, independente de como ela esteja. Nós vamos ver um videozinho que explica mais ou menos como funciona isso. Vamos lá. Muito bem, agora então a ideia é fazer uma forma aleatória. Se você quiser, você pode ir jogando o barbante aqui de qualquer jeito que você queira. Você vai obter uma forma. Então você olha essa forma e tente colocar o seu corpo ali. Pense o que vai onde. Por exemplo, eu posso colocar meus pés aqui, o cotovelo aqui e ficar encaixado nessa forma. Posso pensar outras maneiras de tentar me relacionar com essa forma que eu criei. Pense como se você fosse uma escultura. Que posições que você ficaria? Que poses? Se tiver alguém também aí para poder fotografar para você, melhor ainda, você pode fazer repetidas vezes esse contorno e tentar pôr teu corpo em outras posições. Vou te dar um tempinho para você também fazer isso. Novamente, então, agora é com você. Eu vou deixar um tempo para você tentar fazer e tente variar a forma, tá? Na primeira você vai, enquadra, depois você muda essa forma e faz de novo. Vamos lá, então. Dando sequência aqui, no primeiro exercício com aqueles dois objetos, você fez alguns esboços, correto? Agora nós vamos um passo além. Você vai tentar, a partir dessas formas que você observou e criou com esses dois objetos, tentar criar um personagem, um monstro com ele. Então observe muito bem o que vai ser o quê. Com a minha caneca ali, eu pensei na parte de cima, na boca, que ela fosse a boca mesmo do objeto. A alça eu transformei em dois olhos. E
colher virou a base desse monstro, como se fosse a extensão do corpo dele para um pé apenas. Eu vou deixar um tempo, então, para você tentar, com esboço também, tentar fazer um monstro a partir desses dois objetos. Vamos lá!
Se você conseguiu fazer o esboço, então, do seu monstro com esses dois objetos, agora a gente vai para mais uma etapa. Lembra que eu pedi também que você selecionasse alguns materiais para poder modelar, né? Então, a massinha, ou a massinha de EVA, ou até tecido, é possível fazer com tecidos. Você vai tentar reproduzir essa forma que você obteve a partir dos desenhos. Ali no exemplo, na imagem, tem o que eu consegui obter. Então, a partir da caneca e da colherzinha, eu fiz aquele monstrinho ali, eu só adicionei aquela língua ali, né, fora o que estava no desenho e ainda não tem os dentes. Mas você aí pode deixar levar pela sua imaginação e modelando esse monstro conforme o desenho que você criou. Vou dar um tempo para você fazer essa atividade.
Bem, uma pausa aqui, eu tenho certeza que não deu tempo de você terminar. O tempo foi curto. Mas depois que a aula acabar, você pode retomar e terminar o seu monstro, tá? Agora eu gostaria de mostrar para você, nem que seja a nível de curiosidade, esse outro aplicativo aqui. Então, normalmente a ideia de modelar a gente faz com o material que a gente tem em mãos. Nesse caso aqui, a gente vai ver que é possível modelar também no plano virtual. Então, a partir de um aplicativo, você tem uma experiência similar ou parecida com essa de modelar com as mãos. Aqui no caso, o aplicativo vai reproduzir essa experiência como se fosse uma massinha ou uma argila, qualquer outra coisa para você tentar modelando. Nós vamos ver um vídeo agora que explica como o aplicativo funciona. Bem, agora nós vamos conhecer esse outro aplicativo, que é o SculptGL. Eu vou digitar aqui na barra de endereços, tá? SculptGL já apareceu aqui. Só preste atenção aqui em como escreve, é stephanieguinier.com/SculptGL, certo? Bem, essa é a interface que já vem pré-definida. A gente vai ver aqui algumas opções desse menu, tá bom? Só para começar a mexer com ele. Aqui do lado nós temos essa barra, do lado direito, que são as ferramentas que a gente usa para modelar a massinha aqui virtual. Aqui as opções de salvar, exportar, importar. Aqui na opção da cena tem como limpar a cena. Eu não preciso começar com essa esfera, por exemplo. Quando eu clico aparece essa mensagem. E aqui eu tenho a cena limpa. Mas eu posso adicionar aqui esfera, cubo, cilindro e touros aqui, que é uma massa, tá? Sem uma forma geométrica definida. Posso trabalhar a partir de cópias e outras coisas que não interessam aqui muito nesse momento, mas o ideal é ir vendo como funciona cada uma dessas coisas. Em história, basicamente voltar e adiantar o processo. Aqui a gente vai deixar pré-definido imagem, você trabalhar com ambiente também. A câmera me permite mudar o ângulo de vista. Aqui é a pressão, a sensibilidade, né, ou a intensidade dessa pressão, desse movimento que você faz sobre a massa. E aqui eu posso pré-definir esse fundo também. A gente não vai mexer em nada disso agora, vamos adicionar novamente a esfera, para a gente ter uma massa aqui para trabalhar. Então, basicamente, imagine que essa é uma bola de massinha, e aqui eu tenho as opções de mexer com ela. Eu não vou mexer em renderização nem topologia agora, só para dar uma olhadinha. Tem mais um monte de pré-definições aqui, mas para a gente começar a mexer não me interessa muito. A gente vai ver mais essas ferramentas que estão aqui em escultura e pintura. Então, já vem pré-definido com a escova, mas é possível mudar aqui o tipo de ferramenta, o raio e a intensidade que você provoca quando lida com ela. Aqui a escova faz esse tipo de efeito sobre a massinha. Eu posso mudar aqui para o inflar, por exemplo. Ó, vejam, o inflar ele já dá mais volume. A gente pode também aqui vincar. Tem várias outras pré-definições ali, mas só para a gente começar, essas três já dão conta de alguma coisa. Perceberam que o movimento é simétrico? Olha, quando eu mexo de um lado, aparece a referência do outro lado, e assim a gente acaba fazendo espelhado. Tá? Tem como mudar essa definição, mas nesse momento a gente vai manter assim. Então aqui eu posso, por exemplo, inflar, e à medida que eu vou dando volume para um lado, vai aparecendo o volume do outro lado também. Tá? Eu posso desselecionar ali a caixinha simetria, que está ali, ó, é o penúltimo item, né, da minha barra de ferramentas lá embaixo. Mas basicamente, tá? É assim, você vai ter que manipular. Aqui eu posso selecionar também o ponto de vista. Eu clico do lado da massinha e eu posso movimentar como se eu estivesse aqui mesmo usando essa massinha no ambiente tridimensional. Certo, gente? Basicamente é isso que eu tinha para mostrar para vocês desse aplicativo. O certo é explorar e tentar fazer alguma coisa a partir dele. Bom, eu vou deixar que você acesse, né, o site desse aplicativo e tente exercitar, tente experimentar ele para saber como funciona. Nesse primeiro momento, lógico que vai ser bem difícil você conseguir um super resultado, mas conforme você for mexendo, de repente, lá na frente você consegue fazer também aquele monstro, né, modelar ele também no aplicativo. Então eu vou dar um tempinho aqui para você só experimentar o aplicativo. Vamos lá.
Muito bem, gente. Então, estamos chegando ao fim dessa aula. Eu espero que você tenha gostado. Você pode, então, concluir as atividades que, porventura, não deu tempo. Até logo.